vindo. Boa tarde, Viviane. Muito Boa obrigada tarde. por nos atender. Estou caminhando. Daiane, um prazer enorme estar falando com vocês. Espero que a gente tenha uma excelente conversa que contribua com a gente, com nós todos, nesse momento tão difícil. Verdade, obrigada mesmo. Como é que você está nesse momento de isolamento? Você está no Rio de Janeiro? Você é capixaba, eu sei, de Vitória, Isso. mas mora no Rio, né? A minha situação é assim, em geral eu acompanho as notícias diariamente, todo tipo de notícia. Então eu muito cedo percebi que esse isolamento viria. E como eu sou do grupo de risco, porque eu tenho uma doença autoimune, nada grave, eu tenho tireoidite de Hashimoto, mas eu em geral tenho problemas de quando eu fico mal, quando eu estou angustiada, eu tenho problemas de ai, gente, como é o nome disso? De imunidade. A minha imunidade é a primeira coisa que cai quando eu não estou bem. Todo mundo tem uma coisa, né? Quando você não está bem. Claro. Quando eu me desequilibro, é a minha imunidade. Eu já tive 3 vezes dengue, já tive H1N1, inclusive. Então, eu fiquei muito assustada. Muito antes de ter o isolamento, eu peguei um carro com a minha família e fui para um sítio no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, que é dentro de uma reserva, e eu tenho 100% de possibilidade de viver ali dentro. Tenho água, eu tenho todas as coisas. Eu criei para isso esse sítio, porque, de certo modo, eu sabia que um momento da vida isso iria acontecer, só não sabia que seria por um vírus. Achei que fosse por violência, achei que fosse por desigualdade social, mas eu sempre achei que eu teria que fugir para algum lugar, e eu fui para o lugar exatamente onde eu guardei, que é uma reserva natural, a gente pode ir à praia, não pode cortar uma árvore, felizmente, então é um lugar muito legal. Bom. Bom que está bem, que está aí nesse processo de cuidado, né? Todo mundo está nesse Mas processo de cuidado. deixa eu só completar uma coisa que eu acho importante. Não tem sido fácil. Acho que todo mundo tem que entender. Eu estou num lugar enorme, eu posso sair andar sem luva e sem máscara, sem álcool gel. E eu me sinto tão presa como se eu estivesse num kitnet em Copacabana, entende? Assim, a prisão não é o espaço físico. A prisão é essa situação que o mundo está passando. Então, independente do lugar, nós todos sofremos juntos. Não tem sido fácil. Eu vou aproveitar, então, esse gancho já que você colocou para a gente, dessa prisão, né, e da importância que a gente dá à liberdade, né? Muito se fala que depois de passar tudo isso, a gente espera que tudo isso passe, pelo menos essa é a nossa ação, né? O isolamento é justamente para que tudo isso passe. A gente espera que os paradigmas do mundo, das pessoas, possam mudar. A história mostra que o ser humano fez essas mudanças. Há essa esperança plausível nesse momento? A gente só se transforma de forma estrutural profunda, a gente só muda realmente diante do trágico, diante da dor profunda. Ninguém transforma a sua vida num momento de extrema alegria. A alegria nos leva a conviver ao brinde, à troca, à bebida, à dança, à festa, que são coisas incríveis e que nós merecemos, né, inclusive, muito. A alegria nos leva a comemorar. A alegria ela só é boa compartilhada. Quando você está alegre, você procura os outros. Até quando você é uma pessoa desagradável, infelizmente tem muitas pessoas muito desagradáveis no mundo, né? A gente sabe do que está falando, mas até essas pessoas insuportáveis, quando estão muito alegres, ficam até democráticas, sabe? Porque a alegria dá logo vontade de compartilhar, chamar os amigos, fazer uma festa, pagar para todo mundo. A alegria é o fundamento da vida, eu penso. Mas agarrada a ela, tem a perda. E essa perda, quando ela é muito funda, ela atinge o ser, o centro do que existe nessa experiência inacreditável que é viver. Essa experiência que é inacreditável, porque é transbordante, porque se transforma, e porque se transforma é instável, porque é instável nos faz angústia, esse jogo todo que a gente conhece. Mas essa experiência transbordante do viver que a gente desconhece, essa experiência que existia antes de eu nascer, vai continuar depois que eu nascer, que eu morrer, porque a vida continua independente de mim, da minha vida. Esta coisa imensa que se chama vida, é a ela que a gente deve honrar, porque é dela que a gente precisa para permanecer vivo, porque sem vida eu morro, e morta eu não posso nada. Então, o valor único tem que ser essa vida, não a minha, mas a vida de onde eu tiro o meu sustento diário, sustento não financeiro, sustento de energia, de amor, de transbordamento. É nela que eu me alimento, nessa experiência pela qual eu tenho muito respeito. Tudo que eu falei até agora é Nietzsche. Nietzsche, literalmente, certo? Então, isso é o que nós temos como experiência, mas
A nossa relação social, cotidiana, diária com a cultura é de não vida, é de não ver, de não viver, de não olhar, de não saber. Por isso compro produtos. Por isso eu construí a bolha da civilização, para não ver o fenômeno da existência. Por isso Nietzsche era considerado pessimista. Mesmo as más leituras hoje ainda continuam falando isso. Pessimista é o quê? Eu não acho pessimista. O Nietzsche o tempo inteiro disse que a cultura ia desabar inteira, que tudo era errado. Ele criticava tudo dentro da bolha. Porque o Nietzsche não era um crítico das coisas, ele era um crítico da bolha. Ele dizia, essa bolha vai cair, porque a civilização ela é uma contranatureza. Toda a ciência e as religiões, inclusive, elas são contra a natureza. Você tem que morrer para poder ganhar a liberdade. É isso que o cristianismo, o judaísmo, o islamismo falam. É isso que a maioria das religiões falam, né? De que é preciso ganhar a morte. Então, a vida não presta. Para todo mundo que diz que o paraíso depois da morte, a vida não presta. Mas a ciência também não diz que presta, porque tudo que a ciência faz é consertar a natureza e não estar em harmonia com ela. A ciência não quer negociar com a natureza. Ela quer eliminar o vírus, e vai eliminar esse vírus, vai aparecer outro vírus. Não é eliminar que a gente precisa se relacionar. Eu vi uma cena muito interessante, logo que começou essas coisas do reality, era uma menina europeia, muito jovem, que pegou um barco para atravessar o Atlântico, um dos mares, não sei se era o Atlântico, enorme. E no meio do caminho, ela tudo gravado, a gente acompanhando ao vivo, e no meio do caminho ela tem uma tempestade enorme e ela quase morre nessa tempestade. A gente chega um ponto que você para o vídeo e no outro dia de manhã aparece ela dizendo: eu sobrevivi. E por quê? Eu estava lutando contra a tempestade, eu queria vencê-la. Depois eu descobri que a tempestade é o lugar certo para ela estar, é o mar e a tempestade. Eu que estava no lugar errado. Então eu comecei a guiar meu barco no sentido das ondas e não contra elas. E foi por isso que eu sobrevivi. Essa é a metáfora de agora. Ou a gente aprende que a civilização, não estou falando que a ciência é um mal, ainda mais em épocas de Bolsonaro, né? Não estou criticando a ciência, pelo contrário, é ela que nos dá a mínima referência nesse momento de coronavírus. Então, eu amo a ciência de qualquer maneira. A minha crítica à ciência é para que ela se sofistique, não contra de jeito nenhum. Né? É um passo além. E o passo além a gente precisa ciência, conhecimento, saber, sociedade do conhecimento, entender que somos infinitamente inferiores à natureza. Toda a ciência humana não sai da Terra, máximo passeou na Lua, que é o que a gente sabe, só. Nós somos mínimos em relação à vida. Então, ou a gente entende o nosso tamanho e ganha modéstia, e aí passa a navegar com as ondas, e passa a honrar as ondas, e não a esse Deus abstrato que só faz produzir deputados para bancar da Bíblia no Brasil. Então, isso não se pode chamar de religião, se esse é o caminho, mas eu estou falando de outra religião, uma religião honesta, que é você olhar para a vida sozinho e falar, caramba, isso é imenso. Como eu lido com isso? Isso é o nosso aspecto que a gente tem que desenvolver. E isso tem que ter modéstia. Não, hoje, você tem uma pessoa que tem 10 bilhões em sua conta bancária e ela, num respirador, sofre tanto quanto um indigente de rua do Rio de Janeiro. É essa que é a nossa questão. Exato. Tem bastante gente aqui já, Viane, já pedindo para a gente mostrar a câmera. Eu iniciei aqui a nossa entrevista informando que a gente teve um problema técnico e a gente não conseguiu resolver. Então, para respeitar o horário, porque a gente já tem enfrentado diversos problemas por conta disso, a gente iniciou. Acho que vale a conversa aqui com o Zé, mesmo só ouvindo. Né? A gente não pode ouvir, né? Gente, eu queria dizer para vocês que eu estou num lugar, eu estou numa reserva florestal. É uma reserva permanente à beira-mar, não tem nada. Eu construí aqui à beira-mar várias casinhas que se chama Vila Tapuia, que são casas de pau a pique. Eu estou num lugar em que as casas são de madeira de galho com terra, entende? E não tem forro no telhado. É um lugar inacreditavelmente paradisíaco. Então, assim, eu estou aqui descalço o dia inteiro. Só que aqui a internet é muito ruim, então a gente prefere funcionar dessa maneira. Eu mal tenho sinal. Peço desculpa se a qualquer hora cair, inclusive. Não vai cair, não. Aqui nós vamos continuar. Tem muita gente agradecendo a sua participação aqui conosco. Sou fã da Viviane Mosé. A Kátia de Taubaté está mandando mensagem aqui, mandando um parabéns. Obrigada, Kátia. A cremação. O Henrique também manda aqui um boa tarde. A Almeri falando, pelo amor de Deus, mostra a imagem dela e tal.
chat aqui para a gente explicar da Almeri, que é nossa parceirona aqui também nas nossas lives. Viviane, eu queria pegar também um pouco o gancho do que você falou por último. A gente vive numa sociedade de consumo, né? O consumo é o poder em geral. E, no entanto, a gente está vivendo num momento que nos obriga a virar a chave de uma vez, né? A gente precisa ter solidariedade, ter pensamento coletivo. Isso é importante para combater esse vírus, né? A gente entender que a nossa ação tem efeito direto nas pessoas, inclusive próximas a gente, mas também não próximas, né? Pela questão do contágio do vírus. Como a gente pode, como a psicologia ou a filosofia pode analisar esse comportamento diante desse cenário, e principalmente os nossos valores humanos, do ponto de vista da solidariedade, enfim, eles já são inerentes aos seres humanos ou isso é construído? E como fazer essa chave virar tão rápido? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos uma rede, não um ponto e uma linha. Nós somos uma rede, nós, pessoas. Eu não existo, eu não tenho uma Viviane, tem muitas. Algumas Vivianes não ganhariam tanto carinho como eu estou ganhando aí pelas pessoas que participam, que me conhecem na rede social. Talvez o meu filho conheça uma Viviane que ninguém conhece, né? Então, nós somos muitas pessoas, nós somos um complexo. Tem muitas coisas em mim. Eu uso isso nos meus livros todos, que nós não somos uma linha, nós somos um campo de forças. Isso é Nietzsche. É o que a ciência e a tecnologia, para construírem a sociedade em rede, ela teve que partir do ponto da rede, não da linha, você entende? Quer dizer, a ciência tradicional, ela é causal. Quando você busca a causa das coisas, você vai para trás, anda para trás em linha, até a origem, não é isso? É isso que o Nietzsche chama dos cordoeiros, que fazer cordão é amarrar, o Zaratustra fala isso, você amarra numa ponta e vai andando para trás, e trançando o cordão, sabe? Antigamente se fazia isso. Então, é isso que a gente faz na ciência, você vai buscando a causa das coisas andando para trás, para ver como começou. E o Nietzsche é um crítico desse modo, desse método de raciocínio e de compreensão das coisas. Por isso que ele é um crítico da razão, da racionalidade. Ele diz, se você quer entender uma coisa, parta de vários círculos concêntricos, sabe? As coisas que acontecem com a gente, elas têm alguma coisa atrás, uma para frente, uma para um lado, uma para o outro. Então, nós temos mania de falar de verdade. Verdade mata o campo de forças, né? A verdade diz, a Viviane Mosé é incrível. Não, ela não é só incrível, ela é irritadiça, às vezes ela dá um piti, e talvez você me desconhecesse me vendo num momento ruim. Então, quando você diz o que nos acessa um momento como esse, aí eu te respondo que quem de nós aparece diante da tragédia? Qual a nossa porção aparece? Eu dou sempre o meu melhor quando corro riscos, por exemplo. Eu vivo correndo riscos o tempo inteiro. Amo correr riscos, porque o risco me faz dar o meu melhor. Então, quando você está em risco, fisicamente falando, pelo corpo, você está em risco, tudo seu ativa a sua inteligência, fica esperta, sabe? É estado de alerta que o corpo diz, dê o seu melhor que ela está em perigo. Então, eu estou sempre em perigo para dar sempre o meu melhor. Isso é uma satisfação muito grande. Então, estou dando uma dica, uma coisa minha, né? Inclusive, eu falo sobre isso. Quando está bom demais, eu pulo de um abismo para poder... Eu falo disso numa entrevista que viralizou bastante. Mas, enfim, quando a gente está numa situação de tragédia, que é o caso agora, e é trágico, porque não podemos fazer nada a não ser assistir o enterro dos mortos, a medicina não pode fazer nada a não ser colocar um respirador, porque não tem remédio, e a maioria de quem entra no respirador, grande parte não volta. Então, essa impossibilidade de dirigir retorna em nós o espírito de coletividade, porque ele é inerente à espécie. A espécie humana sobreviveu porque foi viver em grupo. A vida em grupo tem ganhos e perdas. O ganho da vida em grupo é que enquanto você vigia se tem animais chegando, eu durmo. Entende? Então, enquanto você vigia, eu durmo. Enquanto o outro faz comida, eu posso cantar uma música. Então, a gente vai diversificando as coisas e um protegendo o outro. Então, isso é do caramba. Mas o grupo também é o que nos diminui, porque é o olhar do outro que nos fere, que nos diz, você está esquisita, engordou, emagreceu, sabe? Você não deveria... Então, o olhar do outro é uma lâmina para a gente o tempo inteiro. Então, isso é viver em grupo, é um ganho e uma perda. Então, quem me acessa diante da tragédia? Me acessa de novo o primitivo,
a necessidade de nos cuidar para proteger a nossa sobrevivência. Hoje, nós somos como primitivos nas cavernas, precisando de um fogo em torno do qual a gente possa se reunir. O fogo é o valor da vida. O fogo é queremos viver. Eu tenho um filho de 16 anos, eu tenho 56. Eu trato, às vezes, tudo está acontecendo com uma visão de intelectual. E, às vezes, eu falo, presta atenção, porque seu filho está ouvindo. E isso, para ele, não é uma interpretação sobre o contemporâneo. Isto é a sua vida. Isso é o lugar dele no mundo. Ele não quer que o mundo desapareça e entre em surto, ele quer viver, certo? Então, em nome da vida, em nome dos que merecem viver, que ainda tem 10, 5, 8, dos que não nasceram, dos velhos que querem viver como eu, que quero muito viver, já sou velha, em nome de tudo isso, a gente vai resgatar essa colaboração. Finalmente, muitos filósofos dizem que estamos caminhando para o fim, que vai virar totalitarismo, o Harari mesmo indica isso, o aumento do totalitarismo depende, né? Porque se, por um lado, o totalitarismo aumenta para controlar o coronavírus, por outro lado, nunca fomos tão unidos com o coração e por medo, por pavor. Portanto, se a gente se unir de verdade, temos uma sociedade em rede que permite compartilhamento direto, podemos nós mesmos fazer a gestão do mundo sem ser intermediado por meia dúzia de filhos da mãe que só querem nos manipular e guardar número, porque a partir de um ponto o dinheiro não vale mais compra, ele só vale como número de disputa entre eles, os 20 mais ricos do mundo. Exato. Dentro desse parâmetro, Viviane, muito se fala do valor da vida, né? Tem até um movimento feito aqui pelo nosso jurista Pedro Serrano, falando de vidas iguais, né? Para criar um mecanismo de ações e leis que possam garantir que todas as vidas sejam tratadas igualmente. E nesse processo a gente também vai refletindo sobre o valor da vida. Essa reflexão não é de agora, né? Acho que a humanidade reflete muito sobre o valor da vida há muito tempo. Durante um certo período, o valor da vida realmente era no cifrão. Você acredita que hoje esse parâmetro, a partir desse isolamento, a partir dessa situação mundial tão periclitante, tão terrível e de tanto medo, a gente consiga mudar essa palavra valor, tirando o contexto financeiro dela? O coronavírus, de um modo impressionante, né, ele atacou, antes de tudo, os ricos, né? Ele atacou a classe A no Rio de Janeiro. Ele atacou o CEO do Santander no mundo inteiro, né? Uma das primeiras pessoas a morrer. Ele está atacando agora o primeiro-ministro britânico. Então, o coronavírus ele está atacando pessoas mais velhas e pessoas com doenças. Ou seja, pessoas com pouca vida, não que não queiram ter vida, mas que estão por alguma razão sem vida, que tratam um câncer, por qualquer outra razão, né? Então, não é pobre ou rico o parâmetro, como já foi o ebola na África, que matava os miseráveis. Infelizmente, ninguém quis tanta, né? Não teve tanto desdobramento. Mas aqui, agora, está matando muito em quantidade e não escolhe. As pessoas que estão morrendo hoje, que não estão contaminadas hoje, mas que têm muito dinheiro, elas sabem que podem estar, que daqui a 14 dias ainda podem aparecer, não é isso? A contagem é muito grande. Então, hoje, os donos do dinheiro sentem tanto medo quanto quem é muito pobre. Isso muda alguma coisa. Muda mesmo. Agora, essa mudança que vai acontecer em todos nós, porque a gente só valoriza a vida diante da morte. Nietzsche diz que o seu pensamento é um pensamento trágico. Por quê? Porque é a tragédia em si que nos faz valorizar a vida. Tragédia é igual a sofrimento não merecido. Porque sofrimento merecido você pode resolver. Eu sofri porque dirigi muito, bati com um carro bêbada. Não beba. E aí você, né? Isso aconteceu porque eu me desequilibrei muito e tal. Mas tem coisas que não tem. Tragédia você não tem nada com isso e se destruiu ali. Isso acontece na vida. As pessoas não sofrem por merecimento. Elas sofrem porque sofrem. Esse fenômeno trágico, quando acontece, muda uma vida. Eu tenho vários casos. Eu atendia, quando atendia como psicanalista, uma senhora que ela era muito pobre, o marido, paupérrima, e eles ganharam muito dinheiro no negócio que eles inventaram. Isso gerou nela uma insegurança muito grande. Você não tem ideia, era limite mesmo da miséria. E eles ganharam muito dinheiro. Ela passou a ter tantos tiques nervosos que ela não conseguia falar, a boca e os olhos mexiam, que ela não falava direito.
Era difícil ouvir essa mulher falar. E eu atendi ela durante uns 8 meses. E ela foi lentamente melhorando, mas ela foi só acessando o que importava para ela. Um dia ela estava no carro com o marido e o marido começou a agredi-la, e o marido e os filhos, como ela era feia e horrorosa. Ela acelerou o carro e bateu. Não estava ela e o marido só. Ela acelerou o carro num poste, bateu, ficou tetraplégica. No dia que ela ficou tetraplégica, ela parou completamente todo o tique nervoso, porque ela tinha um problema maior para cuidar, diante da morte, da vida. A partir dali, ela fez fisioterapia, voltou a andar e perdeu todos os seus tiques nervosos. O que eu quero dizer é que o choque da realidade muda as nossas angústias, entende? Nós estamos diante de um choque de morte e vida. A civilização vai se transformar com isso, vai amadurecer. Não quer dizer que quando tudo voltar, como você disse, a gente está fazendo isso para voltar e vai voltar, vocês tenham certeza que sim? Quando tudo isso voltar, quando tudo voltar, a gente no início disso vai ser muito diferente, muito diferente. Com o tempo a gente vai voltando para os mesmos erros, você entende? Mas, mesmo quando a gente esquecer tudo e voltar para os mesmos erros, não voltaremos do mesmo jeito. Nós sairemos de tudo isso como humanidade com um degrau a mais de maturidade. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Que bom. O sofrimento amadurece. Mas agora não tenhamos a ilusão de que vamos sair daqui, ai que lindo, saímos felizes, sabe? Resolver, não tem essa ilusão. Milagres, se existem, é com religião, Deus, outro assunto, né? Mas não é milagre, né? A gente só vai sair melhor, vai, mais amadurecido. Ninguém nunca vai esquecer o que é ter falta de um abraço. Ninguém nunca mais vai esquecer como faz falta um amigo. Nunca mais. A gente vai ser mais amigo, vai se abraçar mais, vai gostar mais dos artistas, ao invés de dizer que todos são pagos pela Lei Rouanet, depois de todas as fake news contra a arte no Brasil, a arte vai ser tudo que a gente vai querer quando sair daqui. Os grandes encontros, os shows, nossos queridíssimos artistas que nos alegram a vida. Verdade, verdade. Aproveitando novamente esse gancho do abraço, né? A gente está bastante, alguns dias já distante de boa parte dos nossos familiares, e mesmo os que estão perto, a gente reduz o contato. Isso é uma necessidade humana, né? O toque, o afeto, o abraço, ou mesmo ficar perto, né? Hoje em dia a gente tem que estar a 1,5 metro de distância, no mínimo, e tal. Isso nos afeta como psicologicamente, e como é que a gente pode substituir esses gestos todos, né? Não é nem só psicologicamente, é para a saúde física. Os médicos estão muito preocupados porque as pessoas que ficam em isolamento no hospital com respirador, o índice de morte é muito grande. Mas uma das razões dessa queda também é a solidão. As pessoas ficam muito sozinhas. Os médicos têm brincado, feito gracinhas, tem pessoas que vão nessas alas para brincar com as pessoas, porque não é só o psíquico. A saúde física precisa de alegria. Os doutores da alegria estão aí para provar isso. É fato que a alegria é uma saúde. Tem uma substância que, se eu não me engano, se chama ocitocina, que ela é a que produz. É porque eu fiz um podcast no Mamilos com essa cientista sobre solidão e foi muito maravilhoso. Foi ela que me ensinou, só não consigo lembrar para citar o nome, mas é uma grande pesquisadora brasileira. Ela diz o seguinte: a ocitocina é uma substância que nos dá prazer, e esse prazer produz saúde, né? Porque ele dá uma vontade de viver e os anticorpos ficam todos acesos, né? Porque te põe em alerta. Então, a ocitocina é fundamental para a saúde física e psíquica, e ela é liberada das seguintes maneiras: ela é liberada pelo toque, pelo abraço, aperto de mão, toque. Não precisa ser sexo, porque às vezes o sexo não produz ocitocina. O sexo produz prazer sexual. E às vezes o toque no sexo não é toque, estou falando de toque mesmo, tocar uma pessoa. Isso produz essa substância maravilhosa. Tem outra coisa que produz, a voz. A voz do outro te produz, uma voz que te ama te produz. O olhar do outro também te produz, entende? Então, estar isolado, sem toque, sem abraço e sem olhar, sem voz, é insuportável. Ainda temos a voz, porque a gente pode falar com as pessoas. E a gente tem o olhar, porque a gente tem o vídeo. Isso você passa ainda no vídeo, né? Agora, há pouco tempo atrás, olha como é que tudo isso está desmontando coisas. Há pouco tempo atrás, nessa entrevista do Mamilos, a gente conversava sobre, falávamos ao telefone, íamos ao vizinho, agora depois falamos ao telefone, depois começamos a usar o WhatsApp. Só que no WhatsApp você nem gosta do áudio, que saco, essa pessoa me manda áudio, né? A gente diz. Então, o que sobrou no WhatsApp? Texto, sem voz e sem imagem.
substituindo o telefone. Então, nós estávamos caminhando para uma absoluta ausência de afeto. Se não fosse o coronavírus, nós morreríamos, vocês estão entendendo? Morreríamos de sofrimento, de ausência de vida. A humanidade caminhava para uma absoluta virtualidade que estava negando o próprio corpo, produzindo inteligência artificial para substituir a escolha amorosa, ao invés de aceitar o erro da escolha amorosa. Quando você escolhe errado, faz bem para você, você está entendendo? Te produz anticorpos psíquicos. Nós queríamos abrir mão do sofrimento da escolha amorosa por meio da inteligência artificial. O mundo caminha para a inteligência artificial, ou caminhava. Agora o mundo deve caminhar para a vida, porque ela está em questão. Muito, muito. É bom refletir sobre tudo isso. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, bastante gente falando sobre a importância dessa questão do afeto, né? A Rosa Maria diz, mas é grande guerreira, admiração e respeito. Muito. Você contribui para a reflexão da vida com luz. Beijos, manda aqui a Rosa Maria. Obrigada, querida. A Aziza Bergami, perdão. Pessimista é Lacan, diz ela aqui. Nietzsche, causa e intensidade. O Evaldo da Silva diz, boa tarde, meus amigos. O pânico está tomando conta do Bolsonaro, que conseguiu abrir mais da metade do comércio em Maringá, terra do Moro. Destaque ali, que a gente já vai falar sobre essas questões todas também. A Ana Cláudia, adoro você, Viviane. Ela é de São Paulo, manda beijos. A Wanda Lúcia de Souza Borges. Beijo. De Fortaleza, vale a pena ouvi-la, diz aqui a Wanda. Obrigada, Wanda. Manda um oi para todo mundo aqui, um beijo. A Terezinha Matos, ela destaca isso, todos iguais, está na Constituição do Brasil e de outros países. O homem, governos, né, que desvirtuam a situação, destaca ela. Sônia Mourão manda um beijo, me pergunta se eu estou bem, estou caminhando aqui. A gente vai caminhando um dia após o outro, né, para a gente conseguir resolver tudo que está acontecendo. E tem um comentário aqui interessante, da Flávia Mello. Sinto muita falta de abraço, para compensar, abraço meus cães, que produzem muita oxitocina, acho que é isso. Sim, com certeza, os cães, nossa, eu não largo meus cães. Cães, gatos, todo mundo que tem, isso ajuda a contribuir um pouco com isso. Viviane, a gente está vivendo um período, particularmente no Brasil, né? A gente vive, o mundo já vive muito de ponta cabeça, e no Brasil a gente também vive situações muito de viradas muito grandes, né? No dia a dia das pessoas, um agravamento econômico muito grande, desemprego, desigualdade, e temos uma situação de governo também muito difícil de achar direções que possam nos apontar para um caminho de perspectiva. A gente veio do ano de 2019 também de fatos que só trouxeram muitas preocupações, né? Brumadinho, a questão do massacre lá com jovens de Suzano, e isso tem de outras formas, né? Petróleo no Nordeste, incêndio na Amazônia, assassinato de índios. A gente, politicamente, o Brasil vive também um período de muitos conflitos, né? Nesse período do isolamento, a gente tem um governo que diz que é só uma gripe, que incentiva, como disse aqui o nosso internauta, a abertura do comércio. A gente também está numa situação que nos deixa ainda mais amedrontados e às vezes, inseguro com o que o futuro nos reserva. É um ambiente também que contribui muito para essa tensão, esse down que a gente vai dando no nosso espírito. Como a gente pode, diante dessa situação, não ficar parecendo que nós somos fracos, nós somos impotentes diante de tudo isso? Nós somos impotentes diante do coronavírus, porque nós não temos nenhuma medicação. Mas o coronavírus é muito potente contra o Bolsonaro, por exemplo, né? Eu não sei se ele se infectou ou não, mas a crise do coronavírus impossibilitou, felizmente, esse absurdo que se chama Bolsonaro. As pessoas me perguntam muito, por que você não comenta Bolsonaro e tal? Porque tem coisas que a gente honra quando comenta, assim, é tão absurdo que a gente vive com esse governo, é tão instável, tão triste, tudo que você citou, na verdade, 90% é pura responsabilidade direta desse desgoverno, criminoso,
é um governo criminoso, é uma família criminosa. Eles vão sair desse governo diretamente para a penitenciária, como crime comum, não é por corrupção que eles serão presos por assassinato, eles estão envolvidos com coisas que todo mundo está cansado de saber. Só que, como eles estão no governo, eles manipulam o sistema, então é muito difícil prender, né? Mas o coronavírus expôs uma faceta, uma cara, uma face do Bolsonaro que realmente impossibilita qualquer coisa. Então, o que eu vejo é que hoje a gente não está tirando o Bolsonaro do poder porque ele nem tem poder. Os governadores estão agindo, o ministério está agindo, está todo mundo agindo contra o Bolsonaro. A gente simplesmente virou as costas. Ele conseguiu tirar algumas pessoas de casa, mas muito poucas, porque o Brasil inteiro ficou em casa. A cidadezinha do interior aqui do lado de onde eu estou, São Mateus, você sai, não tem nada aberto, nada. E tem um caso confirmado até agora, pelo menos, só de coronavírus. Então, o Brasil está indo adiante sem ele. O Bolsonaro hoje ele não tem base partidária, os seus antigos apoiadores estão contra ele. O COAF, que é a movimentação financeira, já provou que o Bolsonaro tem vínculos objetivos e provados com o Adriano. Quem era o operador de Adriano e da família Bolsonaro? Era o Queiroz. Mas isso não é uma ideia, isso é movimentação financeira de mais de 10 anos. Mais de 10 anos de movimentação financeira da família do Bolsonaro com o Adriano, com o miliciano perseguido, né, com o Lessa, que tinha 300 fuzis em casa. Então, tudo isso precisava de um tiro. E a gente sabia de tudo isso, precisava de um tiro. E o coronavírus Bolsonaro acabou. Né? Teve um rapaz nigeriano, acho que era nigeriano, que lá no Planalto disse para ele, você morreu com o coronavírus. Ele parou, é uma cena clássica, né? Que ele para e olha, e um cara nigeriano grita para ele, você morreu, cara. Você acabou, cara, porque você deixou o seu povo se contaminar. Isso é muito grave, você entende? Um dirigente que põe o seu povo a se contaminar, ele não só perderá o seu espaço, como ele vai ser referência do mal para o resto da vida. Durante 50 anos, mais ou menos adiante, o Brasil vai ter como vilão, daqui, quando tudo isso passar, a imagem do Bolsonaro. O que significa que a direita extrema no Brasil, que esteve do lado do Bolsonaro, não terá lugar tão cedo no Brasil. O Bolsonaro levou o Brasil a um sofrimento, a uma radicalidade tão absurda que ele está eliminando qualquer possibilidade da extrema-direita. Então, muito obrigada por isso ter acontecido, porque se tem uma das coisas que eu tenho certeza é que o caminho adiante é esquerda ou centro-esquerda. Ah, você é ilusória. Não é uma ilusão. É o desgaste do que hoje está no governo. Então, o Bolsonaro continuar, disse, algumas pessoas dizem, pessoas que eu nem sou fã, nem concordo, nem nada, mas disseram, tirar o Bolsonaro agora é uma crueldade com o povo brasileiro, que nós não temos tempo a perder tirando o Bolsonaro. Nós temos que cuidar do coronavírus, você entende? Então, ele já morreu, ele é um fruto seco pendurado na árvore da vida, ele não está vivo nem morto, ele é um nada. E assim que tudo isso acabar, ele vai ser eliminado. Vocês não tenham dúvida, finalmente este inferno vai acabar. Nós o tiraremos dali. Todo mundo vai tirar, ninguém quer mais ele. E quando você vê uma matéria que diz, uma pesquisa que diz, 50% concorda, gente, vamos entender a matéria. Você está no meio de uma infestação dessa, o povo morrendo de medo, especialmente quem é pobre, em pânico. E você acha, claro que o presidente vai ajudar, lógico. Entende? Quer dizer, o presidente ali aquela pergunta não é bem feita, essa pesquisa não é bem feita, Datafolha, você me desculpe. O modo como a pergunta é feita induz a uma resposta. Então, eu duvido que o povo brasileiro corra um risco parecido com o de Bolsonaro nos próximos 100 anos. Esperamos todos. Esperamos todos. Eu faço essa ironia, de certa forma, porque a gente, jornalista, as pessoas que, a maioria que acompanha aqui o nosso canal, acompanha a política, né? E conhece o Bolsonaro há pelo menos 28 anos. O discurso que ele prega, que ele sempre pregou, que ele sempre utilizou, era um discurso baseado nesse ódio, né? Nessas maluquices, assim, e que era uma coisa que para a gente era muito evidente que ele não poderia governar, mal se deveria.
E quando ele chega ao poder e continua fazendo isso, eu moro aqui na periferia de São Paulo, Itaquera, e as casas são muito perto, então a gente escuta muitos vizinhos conversando, falando e tal, e vira e mexe eu escuto alguém falando assim, mas eu acho que o Bolsonaro está certo, eu acho que não tem que ficar em casa, tem que isolar mesmo. A gente vai se assustando com certos comentários. E aí eu pergunto, jogo essa bola para você, tentar nos ajudar a entender por que as pessoas, mesmo diante de uma situação tão difícil, em que o mundo inteiro tem centenas de milhares de pessoas morrendo, e a Organização Mundial da Saúde diz, fique em casa, se isole para a gente conter o vírus, e as pessoas ainda acham que isso é uma jogada, é uma coisa para prejudicar talvez o Bolsonaro, que seja, alguns falam isso, ou que é uma manipulação que está se fazendo. Por que o ser humano resiste tanto a acreditar no que está aos seus olhos, né? No que ele está vendo? Porque nós não vê, o que a gente hoje vê diante dos olhos não necessariamente garante sua existência. Você tem uma fake news agora que você pega a voz de uma pessoa e coloca no rosto de outra, né? Você não vai lembrar que aquela pessoa não tem aquela voz, você imediatamente acredita no que ela está dizendo. Então, nós temos que entender que somos todos vítima, inclusive quem odeia, inclusive quem está sendo manipulado hoje no Brasil. Todos somos vítima. Somos um país desinformado. Somos um país que não valoriza a educação, porque durante o regime militar, a ferida no coração desse país é que a década de 30, de 40, de 50, a gente caminhava para a valorização da educação no Brasil. Vários grandes educadores, entre eles Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima, grandes nomes que o mundo inteiro conhece, Paulo Freire, nomes que o mundo inteiro louva, né? A gente vivia uma coisa impressionante no Brasil, que era uma educação libertadora, era uma educação para a consciência de si, do mundo e do outro, da natureza. Isso era a educação brasileira. Não era que ela caminhava, isso conceitualmente, né? Porque na prática nós tínhamos na década de 50% de analfabetos. Então, na prática, não, mas conceitualmente era essa a direção que a educação estava tomando. Na década de 60, o grande ferido não foi acabar com a filosofia, não, porque a filosofia não faz tanta diferença, vocês me desculpem, porque dar aula de filosofia, mandando decorar o nome de filósofo e nada, é melhor nem ter nada. Né? Então, não é que tirar a filosofia e sociologia mudou. O que mudou não foi isso. Tanto que trazer de volta também não mudou. Radicalmente nada, né? Estamos votando em Bolsonaro depois que a filosofia voltou para a escola, mas o problema não foi esse. O problema é que na década de 60, quem era inteligente, intelectual, inteligente que eu digo ousado, corajoso, que pensava o mundo criticamente, os professores, os jornalistas que tinham uma importância fundamental no Brasil, os jornalistas foram fundamentais na minha infância, frequentava a minha casa, eram amigos do meu pai, sempre foram pessoas de ponta, como os advogados da OAB, sabe? Grupos, sindicatos médicos, também tinha sempre uns médicos que puxavam o debate, todos eles foram expulsos do país, ou mortos, ou perseguidos. Eu nasci em 64, eu cresci numa família que eu sempre gostei muito de conhecer, meu pai também, mas todos os vizinhos diziam para a gente, cuidado com sua filha, porque isso não é certo. Vão acabar dando errado esse negócio de inteligência. Quem pensa muito fica maluco, quem pensa muito é preso. Então, o Brasil, da década de 60 para cá, passou a ter medo de conhecer. Porque conhecer, pensar criticamente, podia levar você para o DOPS, e se você ser perseguido, preso e torturado, como tantos jovens foram. Então, a ferida ficou nos pais que viveram a década de 60 e não foram presos, mas que tinham medo de terem sido e não queriam que seus filhos fossem. Então, nós fomos criados com medo de conhecer. O Brasil tem medo de pensar, não que não tenha inteligência, nossa inteligência é transbordante. O Nordeste do Brasil, que foi o mais sofrido desse país, é de onde saem nossos maiores intelectuais, nossos gênios saem da miséria e da pobreza. É da periferia que sai a nossa inteligência. Você nasceu na periferia, eu também. É da periferia que sai a nossa inteligência. Então, sermos pobres e termos pouca escola formal não nos torna pouco inteligentes. O que nós precisamos mesmo é de ousadia, dizer eu posso pensar. Eu sou uma mulher negra, eu não sou negra, mas eu estou falando isso em nome do limite do limite. Eu sou mulher, sou gay, sou negra, estou morando numa periferia, mas eu existo em direito a o que eu quiser ou puder
como qualquer pessoa, certo? Então, esse amor próprio falta ao brasileiro, não inteligência, nem sensibilidade, nem talento. No dia em que isso acontecer, ninguém mais vai votar no Bolsonaro e nem vai acreditar em fake news. Então, como resolver a fake news? Amadurecendo o usuário, porque a ferramenta não vai mudar, e ela é maravilhosa. A ferramenta da rede faz com que pretos e brancos convivam pela primeira vez no Brasil, porque preto convivia com branco cuidando da casa, servindo como garçom, dirigindo táxi. Entende? Vamos admitir esse absurdo. Hoje a gente vive extermínio da juventude negra no Brasil. E ninguém nota. Eu falo isso em todo lugar que eu vou, como se fosse uma ladainha. E não comove, porque são negros. Então, isso muda com amor próprio. Quem nos dá amor próprio é liberdade do pensamento, do conhecimento, porque ele é para todos. Qualquer pessoa que saiba ler, não precisa nem ler. Eu tenho muitos vídeos, quem não sabe ler pode me ouvir, né? Por exemplo. Então, a gente pode ouvir hoje em dia, nem ler você precisa saber. Para você ser um grande ser humano, um pensador, nem ler você precisa aprender. Precisa, eu digo, mas se não conseguiu, ainda assim você pode viver. Então, o mundo pode ir para o buraco do Harari, da sociedade que vai virar autoritária? Claro que ela pode ir, ele não está errado na visão dele, não. Ele está certo, mas eu aposto no contrário. Eu aposto no cidadão livre, que ama a vida e que vai arrebentar todos esses grilhões para a gente poder se abraçar de novo. Mas dessa vez, por favor, que seja um abraço honesto e não aquela porcaria que a gente trocava na rua formal, daqueles 2 beijinhos sem sentido. Que a gente reaprenda o abraço, o olhar, o toque, a presença, e que a gente honre, acima de tudo, a presença. O convívio, o amor que existe entre animais, pessoas, sabe, entre objetos de arte. A gente ama um objeto de arte, a gente ama o pôr do sol, a gente ama um cachorro, não é só gente que a gente ama, né? Então, é isso que a gente tem que reaprender. Isso está no nosso direito. E a liberdade para isso vem pela internet, porque ela permite o compartilhamento. Só falta a gente crescer, amadurecer, parar de bater perninha e de tomar medicação psiquiátrica para qualquer angústia e suportar a angústia. Aguenta, transforma a sua angústia em arte. Torne-se uma pessoa autêntica e digna, ao invés de fugir da angústia com medicação ou de qualquer outra maneira, comprando ou se drogando em excesso ou querendo não ver. Exatamente. Profundo e simples o que você falou. Eu queria aproveitar também para falar sobre a questão da arte, né? A gente vive também um período onde a arte é profundamente atacada, né? Tem sido alvo de várias frentes e até a pauta de costumes do Bolsonaro se foca muito nessa questão. Por tudo que você falou, a arte é um instrumento importante para fazer essa transformação também, por isso ela é tão atacada? Sim, porque nós humanos somos feitos de memória, né? Não sei se as pessoas lembram disso. A gente acha que memória é coisa externa, né? Mas o que marca a espécie é a memória. Foi ganhar a memória que nos tornou sapiens. E quando a memória criou uma instância chamada consciência, a consciência é uma instância de memória. A consciência é feita de canaletas que articulam os conteúdos entre si. Quando você dorme, a sua memória acorda e fica andando, né, no seu sonho. Então, nós somos seres formados por memória. Essa é a nossa condição. A memória nos constrói. Mas, ao mesmo tempo... me desculpe, fala de novo sua pergunta, que eu perdi. Eu já ia falar de outro assunto. Eu ia falar de outra coisa que eu adoro. Me diga lá. Não, mas pode continuar também. Eu perguntei sobre a questão da arte, né? Por que ela é tão... Desculpe, lembrei. É que, na verdade, a memória, que daí eu já ia para a história da internet, que a internet, na verdade, ela é uma... A gente, na internet, criou a socialização da memória e do compartilhamento da memória, entende? Então, na rede social, a gente troca memória. E o que é memória? Imagem, né? Não tem corpo na internet, a virtualidade da internet. Só que a internet, ela é uma possibilidade da gente trocar socialmente as nossas memórias, e até quase nem ter corpo. Mas essa coisa é natural, é do corpo humano. Então, nós temos uma memória enorme que nos fez criar consciência. Quando a consciência nasceu, a gente se desdobrou. Então, eu tenho um corpo vivo aqui falando com você e eu estou acessando a minha memória para falar com você as coisas que eu estudei, que eu li, que eu vivi, que eu pensei, né, semana passada, antes, enfim. Então,
a gente faz isso. Quando nasce esse sistema de consciência, a gente ganha um outro olho, que olha a gente e fala, caramba, olha quem eu sou. Quer dizer, quando você diz quem eu sou, é alguém que está olhando para você, né? Que é você mesmo. Isso é impressionante. A primeira vez que a gente olha para a gente de fora, a gente percebe, eu morro, a vida é mortal. Quando você percebe que a vida é mortal, você ganha uma lâmina tão funda que isso pode destruir sua vida. Mas você chora. Quando você chora, você vê imagens. E ao ver imagens, você solta um som, que pode ser um lamento, um gemido de dor pela existência tão dura. E aquele gemido de dor te consola. E você aumenta aquele gemido. E aumenta aquele gemido. E aí você passa a fazer um canto. E aí chega alguém ao redor da fogueira e começa a dançar o seu canto de lamento e de dor. E aquilo vira uma festa tão linda. E as pessoas começam a beber uma bebida incrível que arrumaram, que você começa a beber aquela bebida e vai ficando inebriado, e aí você vai dançando aquele lamento que alguém canta porque sofre, e vai te dando uma alegria, a alegria de ver que a vida é mais do que a morte, que a vida também é a ação, e que você pode não só se submeter ao destino que necessariamente te matará, destino no sentido da morte, né? Não de traçar, mas você pode vencer aquilo criando, e você pode plantar uma planta, não só colher, você pode plantar e você vai colher um alimento, e colher um alimento é tão lindo, esse alimento pode ser puro, e você vai preparar o seu alimento, isso é que é vida. Mas a gente não prepara o alimento, a gente não dança ao redor do fogo, e a gente não ouve lamento de ninguém, porque a gente quer comprar, a gente não quer chorar. A gente quer comprar coaching, a gente quer comprar autoajuda, a gente quer comprar roupa, sapato, viagem, a gente quer comprar tudo que tem na frente para não olhar para a fogueira e para uma pessoa cantando algo ao redor do fogo, que isso sim nos faria descobrir a vida em si, que diz respeito à nossa capacidade, que é a arte, que é a criação, de estar em conexão com esse todo que nos engole. Eu não sou engolida pelo todo, eu sou o todo. Morrer é estar dentro do processo e não fora. Ou a gente entende esse vínculo, ou nada acontece. E o que acontece depois da morte? Eu não tenho a mínima ideia, e isso não é para mim. A minha memória com que eu tenho não me permite pensar o depois da morte. Então, eu não digo que Deus não existe. Ser ateu não é para mim. A vida se desdobra, eu tenho certeza. Não sei se em outras vidas humanas, eu não sei o quê, mas a vida para mim se basta e eu aceito ela. E eu vou lutar até o fim contra a morte, mas quando ela chegar, eu vou em paz. Tenho certeza disso. Perfeito. É bom, acho que tem uma característica dessa entrevista de justamente ouvir você, porque a gente vai aguçando aqui outros sentidos, né? A nossa reflexão. Eu sempre fui, como jornalista, sempre gostei muito do rádio, porque ele tinha essa característica, né? De Eu conseguir. adoro o rádio. Ele consegue entrar na cabeça das pessoas de forma muito diferente, né? E eu acho que ele é mais intimista, ele consegue fazer isso, e essa entrevista, com tudo que está acontecendo, é muito boa por causa disso. Então, às vezes, os males, né, vêm para o bem. Vou ler aqui alguns comentários para a gente finalizar, Viviane. Infelizmente, o Paulo Fonseca dizendo: sinto muita falta de abraços. Sinto meu abraço virtual, Paulo, e a todos os outros que estão por aqui na nossa rede. O Evaldo da Silva diz: a falta do calor humano está causando patologias a todos. A Márcia Vale, boa tarde a todos. Posso comentar, por favor? Claro, claro. Obrigado, eu quero te comentar. Você está dizendo, a falta do abraço está criando patologias, não é? Meu amigo, meu querido, todos vocês estão me ouvindo de coração, isso está nos fazendo sofrer, a vocês e a mim. Nós estamos sofrendo juntos, não separados, e nós vamos sair dessa dispostos ao abraço. Antes nós tínhamos abraço e não nos abraçávamos, meu amigo. Nós não nos abraçávamos, não. Agora que nós vamos realmente nos abraçar. Então, guarde, gente, vocês que estão nos ouvindo, guardem seus abraços, os acumulem, para que nossos próximos abraços sejam transbordamentos de abraço. Os casais que estão casados há muito tempo, eu estou no meu 3º casamento, ficam tensos, porque com o tempo, o sexo no casamento, ele não é diário, não é semanal, pode ser mensal, sabe? E agora, e agora? E eu digo a vocês de coração, estou dizendo uma outra coisa, até para os casais que estão vivendo esse momento. Quando a gente fica muito tempo sem sexo num casal, muito tempo relativo, claro, né? Tem um limite que é demais, mas isso não é um mal. A gente acumula amor. Não tem que ter sexo
regularmente para ter um casamento feliz, porque tem sexo, tá bom. A gente precisa ter um sexo que tenha sentido. O erotismo nos faz ir além da gente mesmo. Não é para liberar tensão que alguém deve transar. Faça amor com quem você ama. Então, para você realmente fazer amor, não pode ser todo dia, toda semana, nem com hora marcada. Vamos construir os espaços de amor. Então, tente imaginar que essa falta de abraço é apenas a falta de sexo de um casamento longo, que pode significar tanto nunca mais abraçar e separar, né? Porque aí nunca mais transou e acabou, mas pode significar exatamente o retomar constante de uma vida a dois, porque você vai redescobrir o seu amor, já que você ficou um tempo longe dele. Vamos redescobrir o corpo, a presença, não apenas o abraço, o olhar, o aperto de mão, o toque, o amor a gente tem que redescobrir. E nada melhor do que a falta do abraço para nos fazer redescobrir o amor. Exato. E visitar, como diz o Cazuza, né, um museu de grandes novidades. Tem muitas novidades. Com certeza. A Márcia manda aqui uma mensagem para a gente, dizendo que, agradecendo aqui pela entrevista, etc., fazendo um carinho aqui comigo, obrigada. E ela diz, também sou fã da Viviane Mosé, admiro a inteligência dessas duas mulheres maravilhosas, produzem muita oxitocina, acho que é isso. Obrigada. É aquela substância que eu falei, que causa prazer, ocitocina. É isso ocitocina. mesmo. É difícil de pronunciar aqui para mim. A Nelly manda uma boa tarde, grandes mulheres, acompanho Viviane Mosé pelas redes sociais, e uma vez, como poeta, fui publicada ao lado de um poema da Viviane no blog do poeta Sidney Schneider. Muito orgulho, diz ela aqui, compartilhando com a gente aqui também essa sua experiência. Parabéns, poeta. Deise Ribeiro manda aqui saudações, um beijo para a gente, falando da importância, né, do conhecimento. Beijo, Deise. O Jean Valijean, eu vou finalizar com a pergunta dele. Ele diz, professora Viviane, se Nietzsche estivesse aqui, o que ele falaria de toda essa situação? Olha só a resposta. Jean, ele diria, enfim, demorou, mas chegou a hora da transvaloração dos valores. Era isso que Nietzsche diria. Ele diria, poderia ter sido com menos dor, se esse edifício, que hoje desaba em nossa cabeça, tivesse sido desconstruído no final do século XIX, quando eu disse, acordem, a racionalidade é um modo de exclusão, porque ela exclui o corpo, os afetos. E isso não quer dizer que é contra a inteligência, não, é contra o modelo de inteligência que é a razão. Precisamos de modelos mais amplos de razão, ele disse. Não é negar a razão, mas é ampliar a sua abrangência, né? Essa polaridade de verdade ou erro vai nos destruir, vai nos levar a uma polarização que vai esgarçar o tecido social e vai destruir todas as nossas relações. Nós estamos destruídos por polaridades, não só pelo vírus. Então, o Nietzsche, diante de tudo isso, ele diria, enfim, a natureza fez valer o seu poder, porque o vírus é da natureza, né? Então, enfim, a natureza grita, né? Tem um texto que eu vou indicar a vocês, se chama Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. É um artigo de umas 10 páginas que vocês encontram virtualmente disponível, né? Esse artigo ele começa dizendo assim, num sistema solar de muitas galáxias, apareceu num planeta muito pequeno, um dia, eu estou falando do meu jeito, vocês vão ler lá que é mais legal, um povo que inventou a inteligência. E foi o minuto mais curto da história, porque o planeta congelou e os animais inteligentes morreram. E assim ele começa o artigo fazendo uma crítica da verdade. Ele diz, alguém poderá um dia contar essa história. Poderá um dia contar essa história, porque quem manda é a natureza e não nós. Se ela quiser congelar, ela congela o planeta inteiro com toda a nossa tecnologia. Não é? Então, o que ele está dizendo, as pessoas veem isso dizendo o mundo vai se congelar. Ele não está dizendo que o mundo vai congelar e nem que o coronavírus vai nos destruir. Ele está dizendo, espécie interessante e inteligente, presta atenção. Para você estar no mundo, navegue no mundo, não vença o mundo. Não lute contra o mundo que você perde, espécie. Procure estar em acordo com o mundo, não acordo com o poder estabelecido, acordo com Bolsonaro ou com o totalitário. Não é esse acordo, não. É com a vida. O Nietzsche diria, nós confundimos civilização e vida. Uma coisa é a vida, outra é a civilização, né? A civilização é uma bolha colocada sobre a vida para a gente não ver a vida. Mas a vida existe independente da bolha que a gente criou. Então, hoje, em casa,
com medo de um vírus invisível. Nós estamos submetidos à natureza. Esse vírus, me desculpem dizer isso, mas se vocês estudarem profundamente, vocês vão saber. Se nós não tivermos uma relação com um vírus com essa potência de isolamento, ele pode exterminar uma parte da humanidade. Se nós não tivermos uma vacina e nem nos isolarmos, ele não acaba, porque tem sempre alguém infectado sem sintoma, que volta a infectar e volta. Esse vírus, ele pode extirpar a humanidade em grande parte. Não estou falando de 2%. Poderia. Então, nós precisamos nos isolar obrigatoriamente. E a natureza está nos obrigando a parar. E ela está nos colocando no nosso lugar. Presta atenção, eu mando, é o que a natureza está dizendo. Então, é isso que o Nietzsche diria. Mas, por outro lado, qual é a alegria disso? É que a natureza está dizendo, quem vale é a vida, presta atenção, ok, se liga, quem vale é a vida. Sem vida, você não faz nada. Então, valorize antes de tudo a vida. Pergunte daqui para frente em tudo. O que mais, isso que eu estou fazendo, escolhendo, vivendo, me tira ou me dá vida? É isso que você tem que procurar. Muitas vezes uma coisa te dá muita dor, mas também te dá muita vida. Você prefere não ter dor e não ter vida? Eu prefiro ter dor e ter vida. Mesmo porque a dor me faz fazer poemas. Se você não faz poemas, você pode ler um poema, é a mesma coisa. Dá no mesmo. Perfeito. É sempre revigorante, eu sou super fã da Viviane, é sempre um prazer conversar com ela e sempre revigorante, oxigena a nossa cabeça, a nossa alma, nosso espírito, que é isso que a gente precisa nesse momento. Também alimentar a nossa mente de coisas boas, não só de luta, né, não só de ações, mas também de coisas boas que possam nos ajudar a trilhar esse caminho de luta. Viviane, muito obrigada, agradeço a sua disponibilidade, mesmo nos atender nas condições que tinha aí. Fica aberto o convite aqui de todos nós do 247, dos nossos internautas, já estão pedindo para você ficar fixo aqui. Eu aproveito o convite para o pessoal ouvir os seus podcasts, né? Você tem feito muito podcast nesse período, né? Eu tenho feito muito podcast, assim, menos do que eu gostaria, porque eu vou dizer honestamente para vocês, eu quase não entrei nas redes sociais nos últimos 20 dias, quase nada. Não fiz live nenhuma, só dei uma entradinha numa live do Amir Haddad, porque eu tenho um trabalho com ele e eu queria honrar o grupo Tá na Rua. Mas mínima, eu não fiz nenhuma live, recebi milhões de convites, eu não aceitei nenhum convite. Eu estou entregando alguns artigos essa semana, alguns textos, mas eu fiquei 20 dias sem internet, sem me interessar pela internet, porque eu tinha que perguntar para mim mesmo o que está acontecendo. Foi muito difícil para mim olhar para o meu filho, não saber o que dizer para ele, entrar num carro e fugir do Rio de Janeiro, porque a situação do Rio é muito ruim. Então, eu me vi dentro de um carro com meu filho, com a minha mulher, Eduarda Larroque, com quem eu sou casada, e os nossos cachorros, indo para o nosso sítio, sabe? E com a dor no coração que não tinha tamanho. Então, eu, disfarçadamente, lágrimas rolavam dos meus olhos. Eu falei, eu estou fugindo para quê? Para onde? O que está acontecendo? Sabe? Eu não sabia se eu ia chegar onde eu estava propondo, que são 12 horas de carro. A gente teve que dormir na estrada, em hotel, com os cachorros, né? Gato, cachorro, e eu catei tudo que eu tinha em casa de valor. Imagina você estar na sua casa e dizer o que você tem de valor para botar nesse carro, porque somos nós nessa nave, sabe? Então, isso foi muito sofrido, muito sofrido. Então, eu agora, vocês são a segunda coisa que eu faço. Ontem eu fiz a CBN com o Marcelo Gleisi, que foi uma excelente conversa, vocês ouçam, está publicado essa coisa na minha página, hoje com vocês. Então, vocês, né? Vocês é a segunda vez que eu estou aqui, então eu agradeço a vocês, não vocês a mim. Eu agradeço vocês existirem e produzirem conteúdo com tanta dignidade e grandeza. Vocês representam uma nova geração de informação qualificada e de produção de vida e de coragem, entende? Não tenham dúvida, nós é que guiaremos o mundo. Essa geração de vocês que está iluminada nessa direção, sabe? Essa nova dignidade, é ela que vai guiar o mundo, não é a direita. A direita está esperneando porque ela sabe que está perdendo. Isso eu falei na nossa última conversa. Então, o Bolsonaro vai perder, e com ele essa corja de assassinos que não gostam da vida, que querem submeter o ser humano para se sentir potente. Essa cambada de impotentes, ela vai desaparecer. E vai sobrar os corajosos, os éticos, os que amam o abraço. Vocês não tenham dúvida disso. Muito obrigada por essa oportunidade, é um prazer. E eu vou lançar em breve um canal no YouTube, eu só não consegui fazer porque eu estava realmente hibernando, mas eu estou a 1000 por hora, em breve eu vou anunciar
um canal no YouTube para falar desses temas, e eu estou a 1000 por hora, contem comigo que eu estou de volta. É isso aí, vamos contar sempre e estamos aqui à disposição, espaço aberto para você. Agradeço suas palavras, eu estou aqui segurando meus olhos, minhas lágrimas. Eu por você mesmo, sempre gostei muito da forma que você consegue transmitir o seu conhecimento e a sua energia, a sua boa vibração. É dessa boa vibração que nós estamos precisando nesse momento. Muito obrigada, obrigada a todos que nos acompanharam. Fique por aí.